Todos encontraram, amém? Diz assim a palavra do Senhor: que diremos então? Continuaremos no pecado para que a graça aumente ainda mais? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado nós que já morremos para ele? Ou será que vocês ignoram que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Porque se formos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isso, que a nossa velha natureza foi crucificada com ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não sejamos mais escravos do pecado. Pois quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos também que viveremos com ele. Sabemos que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte já não tem domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido de uma vez, para sempre morreu para o pecado. Mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus. Portanto, não permitam que o pecado reine em seu corpo mortal, fazendo com que vocês obedeçam às suas paixões. Também não ofereçam os membros do corpo do pecado como instrumentos de injustiça, mas como pessoas que passaram da morte para a vida. Ofereçam a si mesmos a Deus e ofereçam os seus membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vocês, pois vocês não estão debaixo da lei, e sim da graça. Amém? Tome seu assento, por gentileza. Glória a Deus. Irmãos, essa é a 6ª mensagem da série maravilhosa Graça. E nessa oportunidade, nós vamos falar sobre o que é viver na graça. Certo? O que significa tomar posse da graça? O que significa viver pela graça de Deus? A resposta curta é viver em liberdade, não em libertinagem. Essa é a resposta curta, é o título da mensagem de hoje. Mas a resposta longa vai ser ao longo da mensagem. E já para provocar vocês, né, durante essa mensagem serão 3 palavras-chave, que se você entender essas 3 palavras, você vai entender tudo. Você vai entender a mensagem como um todo. Mas a gente vai dando ela progressivamente. Então, presta atenção, você precisa guardar 3 palavras durante essa mensagem, amém? Tá bom? Mas eu vou te ajudar. Viver pela graça é muito mais do que uma convicção. É um estilo de vida. Não significa que nós teremos uma desculpa para pecar, ou uma palavra mágica para a gente usar quando a gente pecar, mas que nós nos esforçaremos para viver em santidade. Não é de hoje que muita gente confunde viver na graça com libertinagem. O que é isso, pastor? Confundem o perdão incondicional de Deus com a autorização para uma vida irresponsável. Tem gente que fala assim, não, peraí, se nós somos salvos pela graça, não precisa preocupar com o pecado, não. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Fica tranquilo. Quanto mais pecado, mais graça de Deus. Ai, ai, ai. Essa era a convicção de algumas pessoas lá da igreja de Roma. Por isso que Paulo escreve essa carta. E o primeiro questionamento que ele faz no texto que nós lemos é, que diremos então? Continuaremos no pecado para que a graça aumente ainda mais? Observando esses questionamentos aqui, nós corremos o risco de entrar em 2 extremos. O primeiro extremo é o extremo do perfeccionismo. É aquela pessoa que entendeu, falou assim, agora nunca mais eu vou pecar. É aquela pessoa que entende, não, agora eu fui salvo, agora eu fui purificado, e agora tudo se fez novo. Algumas pessoas, né, alguns cristãos de longa data, às vezes quando vê o irmão pecando, fala, peraí, mas você não é crente? Por que você está fazendo isso? Às vezes até o pessoal de fora tem essa cobrança, já viu? Bom, eu batizei com 11 anos de idade, gente. Eu lembro quando eu ia jogar bola, que eu
falava o que não devia, alguém falava, batizado. Vontade de... A cobrança. Então, muitas vezes, alguém se converte e a gente já vem com a cartilhinha. Opa, olha só, agora você precisa andar assim, assim, assim e assim. Não é mesmo? E a gente esquece que a santificação é um processo. A gente esquece, por exemplo, que a gente não mudou da noite para o dia. Que quando a gente entendeu o que é graça, o Espírito Santo foi nos transformando progressivamente. Houve um processo de santificação. Certo? Então, semana que vem, mais necessariamente no domingo de manhã, eu vou falar sobre o processo de santificação. Tá bom? Hoje, a gente precisa ser razoável, quanto ao entendimento do que é tolerável, ou justificável, e o que é preocupante. Pegando emprestado aqui uma ilustração do reverendo Augusto Nicodemos, eu diria que é a gente entender que não é nenhum absurdo a gente viajar por milhares de quilômetros e ter um pneu furado. Ou seja, ter um acidente, ter um contratempo. Andei 5.000 quilômetros, furei um pneu. Foi ruim? Não, foi ótimo. Só um pneu furado. Mas, se o pneu furasse a cada 5 quilômetros, aí já ficaria estranho. Aí eu já precisaria ver que tem alguma coisa errada. Percebe? Então, a gente viver pela graça é a gente entender que de vez em quando o pneu vai furar. Mas, se ele ficar furando o tempo inteiro, é porque tem alguma coisa errada. Você já entendeu que eu não estou falando de pneu mais, né? Estou falando de pecado mesmo. Um pecado de vez em quando, acidental, é coisa de quem vive pela graça. Mas uma vida no pecado é quem está vivendo na libertinagem. É quem ainda não recebeu da graça de Deus. Amém, irmãos? Porque tem gente que é o seguinte, no final do dia eu vou pedir perdão mesmo. Domingo tem ceia, vai dar tudo certo. Cuidado, isso pode ser perigoso. Muito perigoso. E se Jesus volta no meio do dia? Se Jesus volta no meio da semana? A gente precisa ser cauteloso, a gente precisa entender que nós precisamos andar em santidade a todos os dias. Amém? Ok. Então, a ideia não é ser perfeccionista, ao ponto de achar que o pecado nunca mais vai acontecer, mas se esforçar para que ele não ocorra. Isto é, andar com os pneus bem conservados. Andar tendo todos os cuidados possíveis. Agora tem um outro extremo. Se de um lado nós temos o perfeccionismo, do outro lado nós temos o caminho da libertinagem. O caminho que é propagado justamente pela teologia da hipergraça. A chamada hipergraça, ela distorce aquela ideia de onde abundou o pecado, superabundou a graça. Contudo, isso é um discurso para a gente ignorante, para a gente que não sabe o que está fazendo da vida, para a gente que ainda não entendeu o que é servir a Jesus. Isso é discurso de quem não conhece Jesus de verdade. É um discurso de quem não tem um relacionamento verdadeiro com Jesus. É um discurso de superficialidade. Quem almeja ter um relacionamento profundo com Jesus vai entender que a primeira coisa que deve fazer é buscar conhecimento. João 8,32 vai dizer que é a verdade que liberta. Então nós precisamos conhecer a verdade. E aqui, irmãos, lembra das 3 palavras-chave que eu falei para vocês? A primeira já vai sair agora. A primeira palavra que a gente precisa gravar hoje é a seguinte: saber. Repete comigo, saber. Não, você tem que gravar, irmão. Fala assim, saber. Então, para ficar fácil, vamos fazer uma coreografia, que aí fica mais fácil. Fala assim, saber. Ok? Saber. Beleza? Ok? No final a gente faz a prova, tá? Então, por enquanto, grava isso, saber. Os primeiros 10 versículos do texto que a gente leu vai focar no saber.
Se a gente souber, a gente vai ter uma vida de liberdade e não de libertinagem. E aí, dentro do saber aqui, né, o apóstolo Paulo fala sobre 5 verdades que nós precisamos saber. Certo? Então, se você quiser rabiscar a sua Bíblia, se você quiser anotar no seu celular, desde que a internet esteja desligada, você pode fazer isso também, tá bom? Mas é importante você saber disso. Isso é uma coisa que a gente tem que carregar para a vida, tá bom? Vamos lá? Versículo 2, nós temos a primeira coisa aí, ó. Versículo 2. De modo nenhum, como viveremos ainda no pecado, que já morremos para ele? Então, a primeira coisa que a gente precisa saber é que nós morremos para o pecado. Amém? Ok? Todo mundo sabe disso? Amém? Amém. Todo mundo lembrou disso agora? Amém? Glória a Deus. Você viu quando... Isso não é coisa de crente, não. Já viu quando o pessoal briga e fala assim, ó, fulano morreu para mim? Já viu? O que isso significa? Isso significa que, muito provavelmente, eles não vão tomar café junto amanhã. Isso significa que, muito provavelmente, a pessoa não está nos fixados lá do WhatsApp. Não é aquela pessoa que a gente vai chamar para passear, para o churrasco. É uma pessoa que a outra vai evitar, correto? Como eu disse, isso não é coisa de crente, viu? Se algum dia você já disse isso, hoje é dia de converter. Hoje é dia de pedir perdão. Hoje é dia de entender que isso não é comportamento de quem vive pela graça. Ok? Mas se tratando do pecado, a gente precisa dizer assim, o pecado morreu para mim. Eu não vivo mais no pecado. Certo? Então, o ponto aqui é que morrer para o significado, morrer para o pecado, não significa que o pecado deixa de existir. Viu? Os amigos brigam e falam, fulano morreu para mim, ele morreu mesmo? Não. Mas ele vive como se ele não existisse. Então, como é que você vai dizer, eu morri para o pecado? É você evitar o pecado a qualquer custo. É você dizer não para o pecado sempre que você tiver oportunidade. Então, saber que nós morremos para o pecado consiste no esforço para evitá-lo. O desejo, irmão, continua vivo dentro de nós. Mas agora, nós temos condição de dizer não a tudo aquilo que nos afasta de Deus. Por quê? Por causa da segunda coisa que a gente precisa saber. Qual que é a segunda coisa? Vamos lá, versículo 3 agora. Ou será que vocês ignoram que todos nós fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Então vamos lá. A segunda coisa que a gente precisa saber é que nós fomos batizados na morte de Cristo. Que negócio estranho, hein? Mas quer saber como é que você vai lembrar disso? Nós somos assembleanos, irmão. Para você vai ser mais fácil de entender que os irmãos do batismo por aspersão. Como é que funciona o batismo assembleano? Hã? É aquele mergulho bonito, né? Hã? Irmão, não estou falando que é a forma certa, estou falando que é a nossa tradição, tá bom? Então a gente vai lá, a pessoa mergulha e depois ela levanta. O que isso simboliza? Quando ela mergulha, ela está morrendo para o pecado. E quando ela é levantada novamente, ela está o quê? Ela está ressuscitando com Cristo. Ok? Amém? Amém. Então é isso que Paulo está dizendo aqui. É isso que Paulo está dizendo, olha só, vocês morreram com Cristo. Quando vocês batizaram, o batismo é o quê? A nossa confissão pública de fé. Certo? Então, se você crê no Senhor Jesus, e ainda não passou pelo batismo, você precisa fazer isso, irmão. Porque é uma forma de você contar para todo mundo que a sua vida é de Jesus. Por exemplo, todo mundo sabe que eu sou casado, não é mesmo? Glória a Deus, né, amor? Por quê? Porque eu uso uma aliança. E como é que nós sabemos que alguém se converteu? Uma das formas é o batismo, é uma confissão pública, é uma celebração. Amém? Glória a Deus.
A palavra de Deus diz que quem crer e for batizado será salvo. Mas fala assim, então se a pessoa crer e não for batizada, ela vai para o inferno? Irmãos, sejamos razoáveis. Há casos e casos. Quem crer e tiver condição de ser batizado, amém. Agora, imagina o ladrão lá da cruz que estava com Jesus. Jesus não disse, eu até queria te salvar, mas não tem como te batizar agora. Não, Jesus disse, hoje mesmo estará comigo no paraíso. Então tem circunstâncias, ok? Mas se você pode e não passou pelas águas do batismo, é importante que você faça isso, tá bom? Amém? É a marca do cristão. Mas eu preciso dizer, né, como eu disse, confirmando, que o batismo é o que se espera de alguém que se converteu. E ele aponta para a terceira coisa que nós precisamos saber. Você ainda está conseguindo acompanhar? Por isso que eu falei, guarda a palavra-chave. A palavra-chave é saber. Nós precisamos saber que não morremos por pecado. Nós precisamos saber que nós somos batizados na morte de Cristo. E a terceira coisa que nós precisamos saber, agora está nos versículos 4 e 5. Vamos lá? Fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Então, a terceira coisa que nós precisamos saber é que nós fomos ressuscitados com Cristo. Amém? Amém. Eu acho que você nem ficou feliz por causa dessa notícia, né? Então, vou repetir, tá? Nós precisamos saber que nós fomos ressuscitados com Cristo. Aleluia, amém. Glória a Deus, amém? A ressurreição é a segunda vida. Você conhece alguém que já passou por experiência de quase morte, assim, que nasceu de novo? Talvez ele teve um infarto, né? Ou talvez ele sofreu um acidente de carro, né? Ou talvez alguma coisa aconteceu que a pessoa, rapaz, eu nasci de novo. Você conhece alguém assim? Talvez é você, né? Então, a pessoa que nasceu de novo, algumas coisas mudam na vida dela. Eu conheço gente que, depois que sofreu o infarto, mudou a alimentação. Agora tem rotina de exercício físico. Agora está vigiando o sono. Por quê? Porque teve uma nova chance, uma segunda vida. Eu conheço pessoas que, depois de capotar o carro, ou quase capotar, ficaram mais vigilantes no trânsito. Parar de usar o celular no volante. Ficaram mais espertos. Por quê? Porque ressuscitou. Porque, de alguma forma, tiveram uma segunda chance. E o que dizer de nós? Nós fomos ressuscitados com Cristo. Então, certamente, nós teremos um motivo para viver de uma nova maneira. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Então, o pecado fez muito mal para nós. Mas aí Jesus nos ressuscitou com ele. Então, agora não vive mais como antes. Agora a gente vive uma nova vida em Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus. Irmãos, por enquanto é a parte teórica, depois vai ficar mais prático. Mas é importante você entender isso. Como disse, está na parte do saber. Ok? Então, a quarta coisa que nós precisamos saber, está no versículo 6 e 7 agora. Vamos lá? Sabendo isso, agora está bem claro, né? Ó, que a nossa velha natureza foi crucificada com ele, para que o corpo do pecado seja destruído, não sejamos mais escravos do pecado, pois quem morreu está justificado do pecado. Então, a quarta coisa que nós precisamos saber é que nós fomos crucificados com Cristo. Certo? Aqui o apóstolo Paulo está dizendo do velho homem que morreu. Isso é, como a gente abordou no primeiro item, morrer para o pecado é crucificar o velho homem. O corpo do pecado, que é destruído, o termo escravos do pecado, indica que agora não é mais o pecado que nos conduz. Que agora já estou crucificado. Agora não vivo mais eu, mas é Cristo que vive em mim. Agora nós somos livres. Antes, o pecado me dominava. Agora eu digo não para o pecado. Agora eu tenho liberdade
para negar o pecado, porque ele não exerce mais domínio sobre a minha vida. Amém, irmãos? A quinta coisa, último item aqui do saber, está agora entre os versículos 8 e 10. Vamos terminar essa parte? Ora, se já morremos com Cristo, cremos também que viveremos com Ele. Sabemos que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte já não tem domínio sobre Ele. Pois quanto a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado. Mas quanto a viver, vive para Deus. Então, a quinta coisa que nós precisamos saber é que nós vivemos para Deus. Ou melhor, nós vivemos com Cristo. Tudo é em Cristo. Você prestou bastante atenção? Em toda obra, Cristo nos leva com Ele. Nós morremos com Cristo, ressuscitamos com Cristo, fomos crucificados com Cristo, e agora nós vivemos com Cristo. Isso significa que a gente não vive mais com o pecado. Conforme eu acabei de citar, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, antes quem mandava era eu. Agora quem manda é Jesus. Antes era a minha carne que falava o que eu ia fazer. Agora quem fala é Jesus. Amém? Porque agora eu vivo com Cristo. Já viu a situação do homem casado? Vamos jogar bola hoje? Eu vou ver com a minha vontade se eu quero ir. Por quê? Porque agora não vivo mais eu. Agora nós somos uma só carne. Agora as duas partes da carne precisam querer que eu vá. Não é assim? Então, então nós precisamos entender, irmãos, que nós vivemos com Cristo. Então são 5 verdades que nós apresentamos que consistem em nos lembrar que nós estamos em Cristo, que as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. O pecado não tem mais peso sobre nós. Então nós temos condição de dizer não para ele. Então a pergunta é, você sabe de tudo isso? Para algumas pessoas, talvez eu fiquei chovendo numa olhada. Pastor, eu já sei disso, pastor. Eu sei que o pecado morreu para mim. Eu sei que eu fui crucificado com Cristo. Eu sei que eu morri com Cristo. Que eu fui ressuscitado com Cristo. Eu sei que eu vivo com Cristo. Você sabe, irmão? Amém? Você precisa saber mesmo. Porque se você não souber, você não vai conseguir dar o próximo passo. E qual que é o próximo passo, pastor? É considerar. Agora faz assim, ó. Bate a mão no coração agora, faz assim, considerar. No coração, faz assim de novo, ó, considerar. Como assim? Ó, o versículo 11 vai nos ajudar a entender isso aqui. Assim também vocês considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. O verbo considerar nos dá a ideia de levar em conta, calcular, estimar. Quando nós compreendemos quem nós somos e a obra que Jesus fez em nós, nós temos condições de entender como devemos nos considerar. Você já deve ter visto algum conto de fadas, tem vários aí, né? Na TV, nos quadrinhos, enfim. Da princesa que vivia como plebeia. Por quê? Porque ela não sabia que era filha do rei. Então ela vivia como uma plebeia, como uma qualquer. Mas um dia ela descobriu que era filha do rei. Foi para onde? Para a casa do rei. Ela assumiu a sua posição de princesa. Amém? Entendeu? Agora vamos trazer para os dias de hoje. Imagine então um milionário que vive como mendigo. Por que ele faz isso? Talvez porque ele não sabe que é milionário. Porque o pobre, irmão, o pobre considera até o que não tem. Tem muito pobre que se considera rico. E vive como rico, já viu? O negócio é que lá na frente o negócio atrapalha e fica mais pobre ainda. Mas o milionário que ele descobre que ele é milionário, ou melhor, um mendigo que descobre que é milionário, ele não vai querer dormir na rua mais. Ele não vai pedir esmola, ele vai assumir a sua condição de milionário, ok? Então, muitas pessoas vivem na miséria espiritual
se submetem a coisas absurdas. Eu não vou entrar em méritos aqui, até porque a gente tem que ser ético. Mas você já viu pessoas fazendo coisas ridículas em prol da religião? Talvez você conhece alguém, talvez você já foi aquela pessoa que viveu de forma miserável espiritualmente falando. Por quê? Porque você achou que você devia alguma coisa. Você achou que você tinha que pagar o preço. Irmãos, até mesmo no contexto evangélico, pentecostal, a gente tem aquele jargão, não, tem que pagar o preço. Irmão, o preço já foi pago na cruz do Calvário. A gente não deve nada. Até porque se devesse, a gente não tinha como pagar. Porque é só o sangue que paga o pecado. O salário do pecado é a morte. Então a gente não deve nada, amém? Então, a gente não pode querer merecer a salvação, porque ela é concedida pela graça, mediante a fé, ok? Mas, quando nós não entendemos isso, quando nós não sabemos, não tem como a gente considerar. Uma pessoa prudente, financeiramente falando, é aquela que faz compromisso conforme o que ela sabe que tem em mãos, correto? Eu tenho R$100, então eu vou gastar R$100. Ou melhor, se ela for mais prudente ainda, ela não vai gastar tudo. Mas agora, se tratando da graça de Deus, se eu sei que o pecado morreu para mim, se eu sei que eu vivo em Cristo Jesus, então eu vou me considerar como quem anda com Cristo. Eu vou compreender que eu morri para o pecado morreu para mim. Porque se eu não me considerar assim, quem não se considera assim continua pecando deliberadamente. Sabe aquela pessoa que aceitou Jesus e continua na vida do pecado? É bem provável que ela não se considerou convertida. Ela não se considerou morta para o pecado. Por quê? Porque se nós considerarmos que nós morremos para o pecado e nascemos em Cristo Jesus, nós entenderemos que nós não vamos viver mais como escravos, mas como membros da família de Deus. Então, tudo muda. Deixa eu explicar agora de uma maneira que você vai entender. Alguém que vive para Deus, considera, morri para o pecado, agora vivo para Deus. Não tem prazer em ficar bêbado, mas em dizer não para o convite para se embebedar. Uma pessoa que vive para Deus e morreu para o pecado, ela pode até ser tentada na prática sexual ilícita, mas ela vai entender que isso é uma prisão e que isso é destinado aos escravos do pecado e não aos filhos de Deus. Ele tem liberdade para dizer não. Uma pessoa que morreu para o pecado não vai se satisfazer longe do Senhor. Eu morri para o pecado. Eu agora vivo com Jesus. Não tem como eu ser feliz longe de Jesus. Então ela vai querer estar cada vez mais perto de Jesus. Ela vai ter saudade da presença de Deus. Ela vai ficar agoniada quando por algum momento ela se achar longe do Senhor. Por quê? Porque ela considera filho de Deus. Ela considera que Jesus é o amado da sua alma. E ninguém quer ficar longe do amado. Ninguém quer ficar longe do Senhor. Então ela vai procurar ter um relacionamento cada vez mais profundo com o Senhor. Porque quanto mais perto de Deus, mais vivo essa pessoa se sentirá. Amém, irmãos? Amém. Você está me entendendo? Então, alguém que morreu para o pecado e agora vive para Deus, está pronto para a terceira coisa que eu preciso te falar nessa noite. Você ainda lembra as duas primeiras? Vamos lá? Qualquer? Saber, considerar. Agora, oferecer.
Vamos, repete comigo, assim, ó, oferecer. Então, os três, vamos lá? Pronto, já entendeu a mensagem hoje já. É isso. A ideia de oferecer era clara às pessoas que viviam no Império Romano. Naquele tempo, havia cerca de 60 milhões de escravos no Império Romano. E sabe qual que era a população do Império Romano? 180 milhões de pessoas. Um pouquinho menos que no Brasil. Imagina se no Brasil, 1 a cada 3 pessoas fosse escrava. Era mais ou menos isso. Era exatamente isso que acontecia no Império Romano. A proporção aí, então, é essa, 60 milhões de pessoas. Muitos desses escravos, eles foram escravizados por causa da guerra. Roma conquistou o território e fez daquele povo dominado seus escravos. Outros escravos eram por questões econômicas. A pessoa ia devendo, até que chegava no ponto, assim, para ela continuar vivendo, ela tinha que se oferecer como escrava. Mas tinha um tipo diferente de escravo. Tinha aquele escravo voluntário, era o plano da época, plano econômico da época. Seja um escravo voluntário e você vai ter vida boa. Como é que funcionava isso? Era comum, quando a pessoa não estava dando conta de se sustentar, quando a pessoa não estava dando conta de sobreviver, de manter a sua casa, ela procurava um bom senhor. E então ela se oferecia como escrava. Falava assim, ó, eu vou ser seu escravo, enquanto eu tiver força, em troca de comida, casa e o que vestir. Então esse bom senhor tratava esse escravo como alguém da família. Certo? Então é nessa perspectiva aqui que Paulo está dizendo. É nessa perspectiva que Paulo está abordando. Que ao invés de sermos escravos do pecado, nós podemos nos entregar a quem vai nos dar alimento, moradia e família. Que é isso, pastor? Alimento, moradia, Nova Jerusalém, família, o corpo de Cristo. Quem é que dá essas coisas, irmãos? É Jesus. Essa ideia era desenvolvida em 3 ações. Quer ver? Vamos ver? O versículo 12 tem a primeira ação. Não permitir o reinado do pecado. Então, assim como tinha os homens maus, também tinha os escravos maus. Por quê? Porque o escravo mau era o quê? Era a contrapartida dos... Então, ele maltratava o escravo rebatia com o quê? Com infidelidade, com deslealdade. Sabe? Lesando o senhor dele de alguma forma. Então, essa era a atitude de alguém que era mau. De alguém que era dominado pelo mal. Hoje a realidade é outra, né? A gente não fala mais de escravidão nos dias de hoje, apesar de ela existir em alguns lugares. Mas quando se fala de produtividade no trabalho, seja ele voluntário ou assalariado, a gente sabe que existem níveis distintos de motivação. Um funcionário motivado vai produzir muito mais do que um funcionário desmotivado. Então, de vez em quando, tem que ter um aumento de salário, né? De vez em quando, tem que ter uns benefícios. De vez em quando, tem uma forma de motivar o assalariado, correto? No trabalho voluntário também é essa. O que motiva um voluntário? É uma pergunta que a gente sempre faz com os líderes, né? Por que fulano está motivado? Talvez porque ele está fazendo para você, em vez de fazer para Jesus. Talvez porque ele está fazendo para ele mesmo, em vez de fazer para Jesus. Então, se ele tiver a motivação certa, ele vai produzir o certo, o justo, correto? Só que o pecado produz motivações erradas. Ele faz com que a gente ache aceitável atender às paixões mais doentias de nosso íntimo. Quer ver? Deixa eu dar um exemplo. Uma pessoa que vive o reinado do pecado, né? Um homem, já viu um homem justificar o vício à pornografia? Não, é porque a minha esposa é fria.
Não, é porque ela anda mal-humorada. Então, a forma que eu tenho de me satisfazer é na pornografia, é na masturbação. Ou então é o jovem, né, que não casou ainda, fala, não, é o jeito que eu tenho para me virar aqui. Então, ele põe desculpa, ele acha razoável aquilo que não faz sentido nenhum. Ele faz uma compensação totalmente errada. O que é isso? É alguém que está permitindo o reinado do pecado. Uma pessoa que vive mentindo, achando que está fazendo bem, ou que é inofensiva a mentirinha que ela conta, a brincadeirinha que ela faz. Sabe o que é isso, irmãos? É alguém que está permitindo o reinado do pecado. Uma pessoa que não vê problema algum em ouvir fofoca, ou uma história imoral de alguém, do trabalho, da igreja, da vizinhança, está permitindo o reinado do pecado. Então eu falo assim, ó, se ofereça, tire isso da sua vida. Não permita o reinado do pecado na sua vida. Primeira ação. Segunda ação, está no versículo 13. Não ofereça o corpo para o pecado. Como assim não oferecer o corpo para o pecado? Aí eu vou lembrar da minha época, que eu era na minha época não era Herança Kids, não, era Cordeirinhos de Jesus. Que eu aprendi a musiquinha. Cuidado, olhinho que olha. Cuidado, boquinha, o que fala. Cuidado, mãozinha, onde toca. O que é isso aí? É oferecer o corpo para o pecado. E a parte do couro era mais forte ainda. Por quê? Porque o Salvador do céu está olhando para você. E aí que o bicho fica feio, né? Por quê? Porque ele está olhando para mim e para você. E quando ele olha para mim e para você, o que ele vê? Ele vê alguém que vive pela graça, ou ele vê alguém que está escravizado pelo pecado? Quando você está lá no seu streaming favorito, que agora não dá nem para falar, Netflix, Prime, Max, HBO, tem coisa demais na televisão. E aí? Na frente da televisão, se é alguém que vive pela graça ou alguém que é escravizado pelo pecado? Lá na rodinha de conversa, lá no seu trabalho, se é alguém que vive pela graça ou alguém que está escravizado pelo pecado? O seu vocabulário é de alguém que vive pela graça ou é de alguém que está escravizado pelo pecado? O seu namoro, o seu casamento, é o quê? É de alguém que vive pela graça ou de alguém que está escravizado pelo pecado? Você está oferecendo o corpo para quem? Porque só tem dois lados. Ou você oferece para Jesus ou você oferece para Satanás. E quem está escravizado pelo pecado ofereceu o corpo para quem? E a terceira e última ação é justamente o resumo de o que devemos fazer. Porque a gente já sabe o que não fazer. Não permitir o reinado do pecado. O que não fazer? Não oferecer o corpo para o pecado. Então, o que a gente deve fazer? Oferecer o corpo para o Senhor. E como é que a gente vai fazer isso? A boca que proferia mentiras, fofocas, palavrões, agora louva o Senhor. Agora proclama o evangelho da paz. Agora é usada para abençoar as pessoas, para profetizar, para edificar aqueles que estão ao seu redor. Os olhos que antes se satisfaziam com a pornografia, com a imoralidade, agora são os que leem a palavra de Deus. Oh, glória! As mãos que antes eram usadas para obras imorais e pecaminosas, agora são aquelas que abençoam o próximo e glorificam a Deus. Você está disposto a oferecer o seu corpo ao Senhor? Sabendo que Ele não é só um Senhor, um bom Senhor. Ele é o Rei dos Reis. Ele é o Senhor dos Senhores. Ele é o Rei da glória. E antes que você fale assim, eu vou oferecer de graça, não. É pela graça, é diferente, tem um preço, o preço foi pago. A cruz no Calvário.
O meu e o seu corpo foram comprados pelo sangue do Cordeiro, que tira o pecado do mundo. Você percebe a profundidade disso, meu irmão? Então, se ele já foi comprado, como é que eu não vou oferecer o meu corpo para ele? Hoje é dia de nós nos refletirmos. Será que nós temos vivido em liberdade ou será que nós temos vivido na libertinagem? Será que nós temos vivido pela graça ou pela desgraça, que é a ausência de graça? O versículo 14 conclui: porque o pecado não terá domínio sobre vocês, pois vocês não estão debaixo da lei, e sim da graça. Então, o resumo dessa reflexão são 3 palavras, você ainda lembra? Saber, considerar, oferecer. Você já sabe tudo que você tem que saber? Você já se considera alguém que vive em Cristo Jesus e morreu para o pecado? E você já ofereceu o seu corpo em sacrifício a Jesus? Um sacrifício vivo. Não é um sacrifício como foi o de Jesus, é um sacrifício vivo. É isso que Ele espera de mim e você. Mas é um sacrifício santo. É um sacrifício agradável. E a gente não faz isso por obrigação, mas por gratidão. Entendendo que a nossa dívida foi paga na cruz e por isso nós nos submetemos ao Senhor, não com pesar, mas com alegria. Viver pela graça não é ter uma vida sem graça, como muitos imaginam. Pelo contrário, é enxergar graça em tudo. É entender que nós não poderíamos ir a lugar algum e herdar nada se não fosse a maravilhosa graça de Deus em nossas vidas. Então, miserável não é quem se submete ao Senhor, mas quem acha que é possível ter liberdade, ter uma vida plena, sem se entregar a Ele. Você pode ficar de pé no seu lugar agora? Irmãos, depois de uma mensagem como essa, não tem como terminar de outra forma. Eu preciso fazer um convite. Será que hoje você sabe agora, né, como é que as coisas funcionam? Será que hoje tem alguém que quer morrer por pecado? Será que hoje tem alguém que quer entregar a vida a Jesus? Você ainda não fez esse compromisso? Você ainda não fez a sua confissão de fé? Então, se hoje essa palavra falou com você e você quer assumir um relacionamento com Jesus, eu queria que você levantasse a sua mão, nós queremos orar por você. Ou talvez, você que já aceitou Jesus, por algum motivo você se afastou, e você quer reconciliar com o Senhor, você quer voltar para a casa do Pai. Esse convite também é para você. Tem alguém hoje que quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Ele? Levante a sua mão, nós queremos conhecê-lo. Todo mundo de casa, glória a Deus. Mas você sabe que tem mais, né? Será que tem alguma coisa que precisa ser mudada hoje? Será que hoje você tem que dizer, eu não tenho vivido nessa liberdade? Se eu fosse fazer um diagnóstico da minha vida hoje, eu pendia mais para a libertinagem do que para a liberdade. Eu preciso me consertar com o Senhor de alguma forma. Talvez tenha uma área na minha vida que eu preciso entregar a Jesus que eu não entreguei ainda. Talvez a área que você precisa entregar para Jesus é a área sentimental. Talvez você ainda não entregou seu casamento, seu namoro para Jesus. Talvez a área que você precisa entregar para Jesus é a sua vida profissional, que não tem glorificado ao Senhor. Talvez o que você precisa entregar a Jesus é a sua vida financeira. Fala, eu estou cuidando dela e eu quero entregar para Jesus, porque eu quero oferecer a Jesus. Ou talvez uma pequena coisa. Talvez o que você não consegue é largar a pornografia. Talvez o que você não consegue é largar a mentira, a fofoca. Mas eu quero dizer que você tem liberdade para isso. Então eu não ia fazer isso não, mas eu vou fazer. Se você entende que você precisa assumir uma nova postura diante do Senhor, enquanto o Ministério de Louvor canta, eu queria que você viesse aqui na frente, nós vamos orar com você, pedindo ao Senhor que te fortaleça,
pedindo ao Senhor que te renove. Mas olha só, não vem aqui para fazer compromisso comigo, não. Não vem aqui para fazer média para o seu líder ou para o seu familiar, não. Só vem se realmente você quiser acordar segunda-feira diferente da forma que você acordou hoje, com uma nova postura, com um novo compromisso. Então esse convite está de pé a você. Se essa mensagem falou com você, e se você entende que algo precisa ser feito da sua parte, vem aqui na frente que nós vamos orar com você. Já estou crucificado com Cristo, agora vivo, não mais eu. Já estou crucificado com Cristo, agora vivo, não mais eu. Já estou crucificado com Cristo, agora vivo, não mais eu. Já estou crucificado com Cristo, agora vivo, não mais eu. Cristo vive em mim, aleluia. 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 Aleluia. Feche seus olhos agora. Sabe, enquanto eu orava aqui em espírito, o Espírito Santo falou ao meu coração: ó, tem muita gente que não vai à frente por causa de vergonha. E eu não vou te constranger a nada, mas eu quero te entregar uma palavra da parte do Senhor para a sua vida hoje. Se você entende que algo precisa mudar, não deixe para amanhã. Não espere semana que vem, não espere mês que vem. Ainda essa semana, procure alguém que você tem confiança. Procure um líder, um pastor, um obreiro, alguém que você pode se abrir, alguém que você pode confessar pecado, alguém que vai olhar para você com graça e que vai chorar com você, vai orar com você, vai te discipular, vai te acompanhar. Mas não vive mais debaixo do reinado do pecado. Senhor, nós nos rendemos ao Senhor agora, te pedindo, Senhor, tem misericórdia de nós. Há tanta sujeira, Senhor, que precisa ser removida do nosso coração, da nossa mente. Ó Senhor, tantas vezes nós temos feito compromisso com o Senhor e temos falhado. Ó Senhor, muitas vezes nós temos vergonha de pedir perdão, porque nós não sabemos se a gente vai continuar o compromisso, se a gente está sendo verdadeiro naquilo que nós estamos fazendo. Mas hoje, Senhor, nós nos lançamos aos teus pés, dizendo: sim, Senhor, o pecado morreu para nós, mas ainda assim nós carecemos da tua graça para lutar contra ele. Nos ajude a dizer não para o pecado, nos ajude a dizer não para o mundo e dizer sim para o Senhor. Nos ajude, Senhor, a ter uma vida de santidade, que nós possamos desfrutar dessa liberdade, Senhor, e não viver na libertinagem. Sim, Senhor, nos ajude, Senhor, a desfrutar dessa vida pela graça, da vida na graça. Tem misericórdia de nós, Senhor. Sim, Senhor, eu creio que nessa noite o Senhor está transformando corações. Eu creio que nessa noite o Senhor está recebendo, sim, pedidos de perdão sinceros. Eu creio que nessa noite o Senhor está ministrando em pessoas feridas, em pessoas que às vezes têm chorado às escondidas, no travesseiro, no chuveiro, ou quando não tem ninguém em casa, às vezes dentro do carro. Senhor, colhe as lágrimas de arrependimento deles agora, Senhor. Ó Senhor, e purifica e santifica. E sim, Senhor, nos faz alvos como a neve.
E sim, Senhor, nos ajude, Senhor, a nos permanecer puros. Ó Senhor, e tira, Senhor, toda barreira, tudo aquilo que nos atrapalha de seguir em frente, Senhor. Que aquilo que precisa ser abandonado, que isso seja feito. Que aquilo que precisa ser deixado para trás, que isso seja feito. E que nós possamos confiar no Senhor e ser fortalecidos pelo Senhor. Essa é a nossa oração nessa noite, em nome de Jesus.